Olá pessoal, hoje iremos começar falando de abertura de loja, mas um enfoque diferente. A pessoa chegou, ela quer abrir uma drogaria ou uma farmácia. Então vamos passar pela diferença entre elas e quais são as documentações necessárias e onde ele busca essas documentações para abrir sua loja. Então, primeira coisa, a diferença que eu tenho entre drogaria e farmácia. Drogaria, ela está habilitada pela Lei 5.991 a trabalhar com insumos de medicamentos e venda de medicamentos e alguns serviços. E a farmácia? Farmácia, ela vai trabalhar com medicamentos, mas ela também está disposta em manipulações, onde eu posso manipular magistralmente e oficinais que eu também posso produzir nessa minha farmácia. Essa é a diferença entre as duas. Então, a drogaria hoje corresponde a 80% do escoamento de todos os medicamentos da indústria farmacêutica e representa um mercado em constante expansão. As drogarias hoje estão criando até as mega stores, que faturam de 1 milhão ou até 1,5 milhão, 2 milhões e acima, e assim vai. E aí chegamos na documentação para abertura de uma loja. Então, eu preciso do contrato social, uma cópia autenticada do RG e do CPF dos sócios, um comprovante de residência desses sócios, a inscrição estadual na Junta Comercial do Estado, que tramita junto, dentro dela, pelo site, o Corpo de Bombeiro, o INEA, a Secretaria de Fazenda, o CNPJ, uma cópia do contrato de locação ou compra e venda do local onde vai ser colocado a drogaria, o projeto arquitetônico, porque é ele que vai me dar aprovação no Corpo de Bombeiro, o IPTU do imóvel, o alvará da prefeitura, o CRF da loja, o CRF-RT do farmacêutico, o alvará sanitário e, consequentemente, a AF. E aí vão passar por cada um deles, contrato de locação e compra e venda. O que significa isso? É um contrato onde eu tenho o locador e o locatário, e aí ele vai estipular as regras dele para me fornecer a locação daquele estabelecimento. Junto a ele, eu tenho sempre que lembrar que anualmente, para poder fazer os trâmites no INEA ou na Anvisa, eu tenho que ter uma cópia do IPTU. Então, eu tenho que pagar, fazer a afiliação do contrato e já tenho que solicitar ele uma cópia do IPTU para ter sempre comigo, porque esse documento vai ser sempre solicitado para renovação de documentação de loja. Esses documentos, no caso do Rio de Janeiro, vão ser introduzidos dentro do sistema chamado Regim, onde lá eu vou colocar o IPTU, eu vou colocar a área de zoneamento, a área de atividade que eu vou exercer, o endereço funcional, ou seja, o endereço onde está o estabelecimento, para eventual aprovação desse contrato social. Feita a aprovação, a certidão da empresa, o nascimento da empresa pelo contrato social, ele se tem. E aí eu vou ter o nome fantasia, vou ter o nome original da empresa, para poder fazer o quê? Solicitar o meu CNPJ. E no Regim, que é o Sistema de Informação Integrado dos Órgãos Públicos, eu vou colocar a Junta Comercial, o Registro Civil de Pessoa Jurídica e a Receita Federal, Secretaria de Fazenda e Prefeituras. Ou seja, dentro do regime eu abasteço todos os meus dados, todos os dados da empresa, para poder eles serem avaliados e serem liberados. E à medida que eles vão liberando, você está fazendo obra física na loja em si que você alugou. Dentro do contrato social, eu vou ter o requerimento eletrônico de constituição. O que é isso? O requerimento eletrônico é um formulário eletrônico que o cidadão vai preencher com as informações necessárias para o cadastro do órgão de registro. Uma vez que ele fez esse cadastro, o que ele vai passar lá? O primeiro passo, preencher o pedido de validação no site do órgão do registro, Junta Comercial ou Registro Civil de Pessoa Jurídica. Segundo passo, preencher o DBE no site da Receita Federal. Terceiro passo, clicar no botão iniciar na página de serviços, novo requerimento de constituição. Quarto passo, preencher o requerimento eletrônico de constituição. Eu coloquei para vocês aqui no slide o site onde vocês fazem esses passos, no caso do Rio de Janeiro. E aí, botei para vocês, está aqui uma cópia de como é que é esse site. Uma vez que eu entro no Juscerja, como é que funciona para eu fazer esse preenchimento do regime de solicitação. Nos outros estados, eu coloquei Minas Gerais, que é o Juseng, que também é juseng.mg.gov.br, em São Paulo, Jusesp, e no Paraná, Jusepar. Então, esses são os sites que você consegue fazer a colocação, a introdução do contrato social e preenchendo os dados ali para Corpo de Bombeiros, Secretaria Estadual e Fazendária, tudo bonitinho. Fiz a inscrição.
né? Já tenho o JUSERN, CNPJ. E aí eu vou entrar também na Receita Federal e solicitar o CNPJ. Qual é a documentação necessária? O DBE, que é o protocolo de transmissão original impresso na internet, a procuração, se o DBE for assinado por um procurador, e o procedimento de contribuinte para obtenção de inscrição de CNPJ, através dos cartórios de registro de pessoa jurídica. Abri meu CNPJ. Então eu já tenho o meu contrato e abri o CNPJ. A documentação necessária para esse CNPJ transitar mais rapidamente é preencher a FCPJ, que é Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica, ou em alguns outros locais, com o quadro social, né, dos administradores, quem são os donos, de acordo com os dados que constarão na minuta do ato constitutivo. Gravar o FCPG, né, que é a ficha cadastral, com quadros societários com isenção de número de cotas, quanto pertence a cada um. Transmitir ele para a Receita Net, para poder o aplicativo de coleta do web compilar esses dados, imprimir o recibo de entrega, imprimir a página da RFB na internet, com o documento básico de entrada e o protocolo de transmissão, se for o caso. Observação: o protocolo de transmissão será disponibilizado na internet para impressão, se não houver pendências, junto à Receita Federal. O que a gente tem que se atentar aí? Se os estados e municípios estão conveniados e praticam o Cadastro Nacional Sincronizado, que é o site que no Rio a gente chama de Regim. Segunda observação: quando se tratar de eventos praticados em âmbito de convênios celebrados com cartórios de registro civil de pessoa jurídica, o DBE poderá ser apresentado sem o reconhecimento de firma do responsável, preposto ou procurador. Lembrando que o DBE, né, o protocolo de transmissão, conterá o código de acesso para o acompanhamento do pedido de transmissão pela internet. Então, nele eu vou ter o código onde eu consigo, na internet, fazer as pesquisas. O mais importante que eu tenho que ter em relação ao CNPJ, a data do evento da FCPJ será a data de preenchimento, então tem que ser simultâneo. Essa data será posteriormente substituída pelo cartório de registro civil de pessoa jurídica, passando a ser de efeito de registro. Se a empresa estiver solicitando enquadramento no MEI ou no EPP, no cartório de registro civil de pessoa jurídica, deverá ser acrescentado nele essa expressão. Um exemplo: Drogaria Vladimir. Então, ela não vai ser só Drogaria Vladimir, vai ser Drogaria Vladimir ME ou Drogaria Vladimir EPP. E aí eu tenho que sinalizar isso no cartório, que é acrescentar essa sigla no nome empresarial. O número do órgão de registro de inscrição deverá ser informado, novamente no FCPJ, e esse número será posteriormente informado no cartório civil de pessoa jurídica. E aí sim você criou o seu número. O alvará da prefeitura. Eu tenho lá o CNAE. Né? Ao preencher o alvará de licenciamento, a numeração da atividade, o CAE, que é o Cadastro de Atividade Econômica, que é totalmente diferente do CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. O CAE foi criado pelo município do Rio de Janeiro e tem como foco caracterizar o licenciamento. Já o CNAE é regido pela Secretaria de Receita Federal e serve para caracterizar a atividade do contribuinte no CNPJ. E aí vamos para o Conselho Regional de Farmácia. Registro provisório do estabelecimento, onde digitalmente, a digitalização integral dos seguintes documentos: formulário 5 e formulário 6, preenchidos e assinados e carimbados ambos. Documentação de criação da loja, contrato social, registro de firma individual, alteração contratual quando for o caso, ato de assembleia, reunião de diretoria quando for mais pessoas, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado, no caso do Rio de Janeiro, e cartório de registro civil de pessoa jurídica. E um PDF do CNPJ disponível no site da Receita Federal. Aqui, com um detalhe, eu vou começar o meu negócio, que é uma drogaria. Eu já tenho que ter um responsável técnico. Então, eu já tenho que ter o meu farmacêutico, eu já tenho que assinar a carteira daquele farmacêutico ou simplesmente fazer um contrato com ele. Por isso o preenchimento desses formulários. Eu faço um contrato provisório com ele até startar a abertura da minha loja. E aí, no conselho também tem a contratação
do farmacêutico, através de carteira de trabalho, a prestação de serviço como farmacêutico, como pessoa física, com a devida qualificação civil e o contrato de trabalho. E a lista de admissão do CAGED. Quando o farmacêutico estiver em condições de sócio, deverá apresentar o contrato social ou alteração contratual referente constatando que ele é sócio. Quando se trata de um órgão público, deverá ser apresentada a designação, a portaria de nomeação ou documentação que apresente a cessão do servidor. Isso no caso de funcionário público. Os documentos de contratação do profissional deverão vir acompanhados de declaração de responsabilidade técnica, assinada pelo representante legal e o profissional farmacêutico, conforme a ordem de serviço 21/20. A declaração da empresa no formulário 4, onde essa documentação apresentada por ela e ela comprova que entregou toda essa documentação para o CRF para poder fazer os trâmites da abertura da loja e a vinculação do farmacêutico. E aí eu tenho pagamentos, que vem a parte de cobrança. Eu tenho pagamento da anuidade, conforme o capital social. Então a gente tem como consultar esses valores no site, no caso, novamente, do Rio de Janeiro, no site do CRF, eu coloquei aqui para vocês poderem consultar aonde ela se enquadra, porque você vai estipular aonde ela enquadra ali, de acordo com que ela se enquadrar, é a porcentagem que você vai pagar. Pagamento do custo de inscrição e reativação, que é de R$ 61,00 para a pessoa jurídica. O pagamento do SED, que é a assunção de responsabilidade técnica, que no Rio de Janeiro é R$ 18,35. O pagamento do SED de alteração contratual, caso houver, né, ou introdução desse contrato social, que é R$ 18,35. Caso o requerente opte pela impressão em papel oficial, o certificado de responsabilidade técnica deverá ser cobrado o custo deste papel, pelo menos em uma via. Então, a segunda via sairia por R$ 30,59, conforme a deliberação do CRF. A certidão de entrega de documentos, que também é uma garantia que a loja tem, caso ela seja fiscalizada durante o processo de abertura dela. Ah, você já entregou? Está aqui, a minha certidão está aqui, a garantia que eu entreguei tudo ao CRF. Só estou aguardando a minha liberação. Por quê? Ela vai ser fiscalizada durante a abertura e, consequentemente, a reforma dessa loja pela vigilância sanitária. A partir do momento que você informa o CRF, ele vai passar lá para ver como está sendo as coisas, para ver se está tudo correndo direitinho. Vai passar a postura para ver se a sua placa está na metragem permitida daquela região. Então, N fiscalizações vão estar transitando durante a sua obra. Tá? Então, é bom sempre ter algum responsável no local durante a obra. E aí, a assunção de responsabilidade técnica. O que é isso? É o farmacêutico virar o responsável técnico da loja. Ele vai preencher os formulários para poder entregar em 2 vias no CRF e aí sim está todo registradinho lá, bonitinho, no seu CNPJ. O pagamento desses custos, conforme estão descritos aí, e as variações que tem, que a gente já falou anteriormente, mas coloquei novamente para se atentar. Aqui na assunção da responsabilidade técnica é R$ 18,35. Recomendações ao setor de regulação, ou seja, o que o setor vai normalmente solicitar a você? Que apresente os documentos de comprovação de contratação quando o farmacêutico não for sócio. Então tem que ter cópia da carteira de trabalho do farmacêutico, da RT do farmacêutico, ou seja, da cédula de identificação dele, da anuidade dele paga, juntamente com as documentações. Eu posso mandar por e-mail, coloquei para vocês, eu posso fazer a assunção técnica por e-mail, principalmente na época da pandemia, estão sendo feitas todas por e-mail. Mas é mais tranquilo fazê-la presencialmente, porque ele libera automático um protocolo de entrega e o que você entregou. Em alguns estados, algumas regionais, elas estão funcionando em dias alternados da semana. Um exemplo, a sede no Rio de Janeiro, ela estava em obra, mas ela já está funcionando, ela funciona toda sexta-feira. E a seccional Niterói funciona toda quarta-feira. Então é bem interessante você saber quando ela funciona e ir lá pessoalmente para poder entregar essas documentações e tirar qualquer dúvida que você tenha sobre isso. Porque por telefone fica muito vago. E normalmente quando vai presencialmente, qualquer coisa que o CRF veja que está inconsistente, ele te fala na hora. E você consegue até resolver aquele detalhe bobo que seria um trâmite mais complexo. Por que eu falo mais complexo? Quando você vai numa seccional, Niterói, ou Teresópolis, ou Petrópolis, e entrega a documentação,
Essa documentação vai na sexta-feira descer para o CRF Rio para ser analisada. E só vai ser dado o parecer online na segunda-feira. Então, quando você vai presencialmente, né, você consegue agilizar as coisas para poder estar sempre certinho com a documentação. Aí eu coloquei para vocês terem mais ou menos uma ideia, né, o capital, de acordo com a cota, o pagamento no dia 31 de março, pode ser pago uma cota única ou parcelada em 6 vezes. E aqui vocês têm, de acordo com o capital social que é declarado pelos sócios. Um capital social de até 50 mil, a anuidade R$ 754,29. E aí você vão todas as taxas. Eu tenho a inscrição da pessoa jurídica, 435. Eu tenho a certidão de pessoa jurídica, 142. Segunda via da certidão de regularidade, 87. Isso, volta a refalar, Estado do Rio de Janeiro. Defesas e autos de infração. O que eu tenho que me atentar aqui? Qualquer defesa ou qualquer auto de infração que eu receba na loja, eu tenho um prazo a cumprir. A defesa em 15 dias, para poder eles me darem o parecer na próxima Assembleia. Se não for aprovado, eu posso repagar e pedir para ir para o CFF, que é o Conselho Federal. Se o regional não me atender, eu posso tentar o federal, onde eu pago também uma taxa para poder ir nele. E aí, coloquei para vocês o formulário de preenchimento e como é que eu faço para poder fazer uma defesa. O alvará sanitário, conforme a RDC 207 de 2018, é um ato legal que requer o funcionamento do estabelecimento. Ele vai aplicar, a Anvisa vai aplicar algumas imposições, dizendo o teto está correto, tem que botar forro, o piso tem que ser liso, a sala farmacêutica tem que ser azulejada as paredes. Ele vai ditar como é que tem que ser o seu estabelecimento para estar apto a atender como drogaria. E aí eu tenho a AF, que é o quê? Autorização de funcionamento pela Anvisa. A AF vai me dar o controle de movimentação de controlados, onde eu vou poder fazer a venda de controlados. O que eu tenho que atentar é o preenchimento correto de todos os formulários para dar entrada no pedido da AF. É exigido da empresa que realize atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração, fabricação, fracionamento, ou seja, tudo relacionado a medicamento. A AF, ela vai te dar a condição específica, que você está apto a vender antibióticos, depois, posteriormente, você está apto a vender medicamentos de receituário controlado, tarja vermelha, que você está apto a vender medicamentos controlados, tarja preta, ou medicamentos que a gente fala impositórios especiais. Por quê? Eles são vendidos com receituário amarelo de controle rígido. Um exemplo que a gente pode colocar é a estrotinoína. Um outro exemplo que a gente pode colocar é a sibutramina, onde tem termos. E aí eu tenho que, a cada 30 dias, levar uma cópia até a Visa estadual de declaração de venda correta. O que acontece se uma farmácia ou drogaria atuar sem a AF e Anvisa? A empresa que não tiver autorização de funcionamento da Anvisa comete uma infração sanitária e está sujeita a pena de advertência, interdição, cancelamento da autorização ou da licença e multa. Então, eu tenho que prestar bastante atenção, que a minha loja tem que ter a AF. Se ela não tiver definitiva, ela vai ter uma provisória. Mas eu tenho que dar entrada em toda essa documentação também na Anvisa. Ah, mas eu não faço a venda de controlados. Eu tenho que dar entrada nessa documentação. Antigamente, a gente renovava anualmente a AF. Hoje em dia já não preciso mais renovar anualmente, é uma vez só. Então isso já facilita. No cadastramento eu coloquei para vocês como é que eu faço passo a passo para cadastrar o meu responsável técnico, para cadastrar toda a minha loja, para ficar bonitinho e fazer a solicitação da AF. Aí eu coloquei para vocês a alteração do porte da empresa. Por quê? A taxa da AF vai incidir de acordo com o porte declarado pela empresa. Então, coloquei todos os portes que eu tenho, da microempresa até a empresa de grande porte, para você saber exatamente quanto seria o pagamento para a liberação dessa AF. O peticionamento, que é a solicitação da Anvisa da abertura de processo, que vincula a um processo já existente ou não, onde aí eles vão dar o pedido como satisfatório ou insatisfatório, de acordo com a documentação que você apresentar, e como é que eu faço o passo a passo da solicitação. De farmácia e drogaria, o código de assunção, para se lembrar, para colocar no site, é 733. Por quê? Vocês vão ver uma penca de códigos ali. Se botar o código errado, você vai abrir um instrumento que depois você vai ter que fazer um pagamento novamente para fazer uma correção por abertura errada em código. Então eu botei o código para vocês para facilitar. Como a Anvisa é Brasil, é o mesmo código para todo o Brasil. As taxas, né? Eu tenho dois tipos, que é a GRU
e a GRU, a simples e a de cobrança. Estão todas elas aí para vocês e a portaria interministerial que dita o pagamento dessas taxas. Depois do pagamento da GRU, aí sim eu consigo pegar o protocolo, vou representar o checklist. O que é o checklist? Eu tenho que sanar todas aquelas pendências que vão estar naquele checklist e enviar essas documentações para eles. Eu tenho o código de assunção, que é o protocolar junto à Anvisa, que é a via presencial ou postal. Caso alguém tenha interesse, é só clicar, né, na lista de documentações checklist, que vai baixar toda a lista de checklist para vocês verem como é que essa lista é. E já ir providenciando os documentos e separando. Normalmente, eu aconselho a que seja feito em 2 vias. O acompanhamento, que você acompanha pelo próprio site, para ver como é que está a situação documental, se está aceito, se não está aceito, né? Como constar a documentação da loja. E aí sim, o prazo de validade da AF, que extinguiu a obrigatoriedade de renovação anual da autorização. Ou seja, fiz a AF uma vez, está feito, está tranquilo. Além disso, após a concessão da AF, você deverá realizar o peticionamento com o código de assunção 9012, que é o pleito de emissão de certificado e de segunda via de certificado de autorização de funcionamento da empresa, ou de autorização especial, que é a AE. Em seguida, anexar o formulário de peticionamento e protocolar o pleito na coordenação de vigilância sanitária de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegários. Por quê? Por a gente trabalhar com medicamentos, né, ele vai se enquadrar em todos esses termos. E aí eu tenho, após o deferimento e autorização de funcionamento, o certificado encaminhado para a coordenação de vigilância sanitária de portos e fronteiras, né, para que este órgão proceda à entrega até você. A gente tem normalmente ele lá online, onde eu consigo retirar ele e fixar o meu online. Mas se eu quiser o certificado bonitinho lá, ele vai ser entregue depois disso. Farmácias e drogarias devem saber, antes de iniciar suas atividades, que tão importante quanto iniciar a atividade de farmácia ou drogaria em si, devidamente regulamentada, atentar ao setor farma, seguindo os interesses e estando de acordo com o perfil atual do consumidor. A gente está com um trâmite no Brasil de tentar fazer a venda fracionada de medicamentos, onde só farmácias poderiam fazer essa venda fracionada, por serem magistrais. Então não tem como ser feito hoje isso em drogarias, mas tem uma portaria querendo unificar ambas para que ambas façam. Ou seja, se o cliente fosse comprar uma caixa de Rivotril e lá está dizendo que ele só tem que tomar, em vez de 30 comprimidos, 28, abriria-se a caixa e fracionaria para ele levar somente os 28. Mas ainda está em estudo como é que isso pode ser feito e a tendência é até 2025 para poderem se adequar a esse sistema. Saiba também que 92% das pesquisas de farmácia ocorrem no Google. Atente-se a montar um site para sua loja, a mostrar ou a agrupar numa rede que tenha benefícios como treinamentos, sites, Facebook, Instagram, são formas que você vai buscar para poder auxiliar a sua venda. Uma vez que você entra numa rede de farmácias, você está vinculado a todas as plataformas sociais. Mas eu tenho que me atentar a um detalhe também, a minha entrega domiciliar. Em decorrência da pandemia, até mesmo uma portaria que foi liberada pela Vigilância Sanitária, eu estou podendo fazer hoje entrega de medicamentos que eu não poderia anteriormente, que são os controlados. Mas eu tenho que me atentar aqui. Para o fluxo de loja, eu ter uma entrega nessa loja, eu ter um delivery nessa loja, facilita o meu retorno financeiro e facilita com que minha loja consiga fazer um crescimento acima do mercado. Outra coisa que eu tenho que me atentar é o sistema de software que eu vou escolher para trabalhar aí na loja. Nesse sistema de software, eu tenho que me atentar ao seguinte, qual é o mínimo que eu preciso de um computador para que ele não trave? Porque uma vez que ele trava no balcão ou no caixa, eu vou gerar uma fila e vou gerar uma insatisfação. Aqui eu coloquei para vocês os canais de contato, né, as novas tendências do atendimento a clientes em farma. E com isso, a gente encerra a documentação de abertura de loja, quando eu vou abrir uma loja do zero, onde eu passei pelas documentações necessárias para essa abertura de loja, né, e também para a tendência, o que eu tenho que olhar à frente do mercado. Hoje é essencial que uma farmácia tenha entrega, hoje é essencial que uma farmácia tenha WhatsApp, hoje é essencial que ela tenha um sistema de ligação passiva e ativa ao cliente,
que significa isso? Passiva é eu receber a ligação do cliente. E o ativa é eu conseguir buscar a lista dos meus melhores clientes no meu sistema e ligar para ele, ó, o medicamento do senhor está vencendo, tá chegando ao fim, né? O senhor quer que eu mande mais uma caixa? Por quê? Isso contribui para a fidelização e maximização dos lucros. Bom, pessoal, encerramos assim o curso de abertura de loja, né, com as documentações para eu abrir uma loja do zero. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo encontro.